Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Eu sou Marcelo R.M. Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição número 5, Todas as Nações de Babel. E logo te convido para uma oração e também que possa curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ajudar a divulgar esse conteúdo. Gostaria de te convidar para uma oração nesse momento. Obrigado, Pai, pela chance que temos de aprender a Tua Palavra e falar conforme a Tua mensagem para que o Seu Evangelho seja divulgado. Venha nos perdoar por nossas falhas e pecados e nos purificar em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição 5 da Escola Sabatina. Sábado, verso áureo. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, o verso áureo enfatiza o motivo da confusão, né? Então, Deus confunde a língua das pessoas que estavam ali e os dispersa, ou permite que eles se dispersem para toda a superfície da terra. Então, isso já mostra para nós que a ênfase vai ser exatamente a questão dessa confusão, né? Qual teria sido o motivo dessa confusão, o que acontece, e um padrão que sempre se repete, né? O ser humano, ele começa a enxergar que aquilo que Deus estabelece não é bom para ele, que ele não precisa aceitar, que ele não deve aceitar, começa a questionar o caráter de Deus, e isso geralmente traz como consequência a rebelião. Atenção especial a Cã, pai de Canaã, conforme Gênesis 10, uma antecipação de Abraão. Essa sequência foi interrompida pela Torre de Babel. Aqui, nós sabemos, nós vamos estudar o que aconteceu com Cã, né, filho de Noé, o que ele teria feito, e que, apesar do que ele fez, apesar do que a sua forma de viver acarretaria, Deus ainda abençoaria, evidentemente, as pessoas que fossem seus descendentes, porque Deus não condena as nações em virtude do que seus antepassados fizeram a permanecer numa rebeldia. Ele sempre oferece a chance de arrependimento. No entanto, eu gostaria de colocar para você um ponto interessante. Quando nós, por exemplo, pesquisamos Canaã, você vai ver em Gênesis, em Crônicas, você vai ver Moisés enviando as pessoas a espiar a terra de Canaã, ou seja, evidentemente nós estamos falando de um povo que não servia a Deus. Inúmeros, né, novamente, né, morreram na terra de Canaã. Quando entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. Então, ele concede ao seu povo, ao povo de Israel, a terra de Canaã. Vamos continuar aqui. Números. Eu quero passar uma... Aqui, também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Então veja que nesse momento nós já temos uma distância, né? Deus falando com eles, olha, tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã. Então veja como Canaã, ela se torna um dos pontos centrais no plano de Deus para o seu povo, né? Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. E a Bíblia fala disso como, se nós formos olhar aqui, né, Gênesis 36, 2, por exemplo.
Ah, aqui vai falando sobre a descendência, né? Deixa eu colocar aqui. São Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, né? Olibama, filha de Aná, Bezamate, filha de Ismael, irmã de Ada, teve Esaú um filho. Então, aqui, porque os benzeres eram muito para habitarem juntos, então veja que sempre nós temos aqui uma vez ou outra a terra de Canaã sendo novamente falada, né? E interessante é que Deus, quando ele fala, uma das coisas que Deus fala para o seu povo é para que eles não se apropriem dos costumes de Canaã, né? E dentre os costumes que Deus fala para não se apropriar e que ele cita a terra de Canaã, ele coloca que, por exemplo, relacionamento com parentes, né? Cuidado para não descobrir a nudez dos parentes. E se você olhar, essa questão de descobrir a nudez, ela tem uma conotação de relacionamento físico, né? Inclusive. E veja que Canaã, quando Cam ele viu ao seu pai, ele, ao invés de auxiliá-lo, de fazer alguma coisa, ele foi e contou aos seus irmãos, e ali a Bíblia coloca de uma forma bastante resumida, mas a forma como ele agiu foi claramente diferente da forma que seus irmãos agiram, e foi uma forma que Deus, inclusive, repreendeu, Noé repreendeu a seu filho, né? E nós vemos aqui em Levítico 18:3, por exemplo: não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. E se você olhar lá em Levítico 18, por exemplo, você vai ver, assim que ele fala de Canaã, ele fala de Canaã no verso 5, ele fala para cumprir os juízos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, e aí ele fala assim no verso 6: nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações com ela, eu sou o Senhor. Não envergonhe seu pai, tendo relações com a sua própria mãe, não tenha relações com a mulher de seu pai, não tenha relações com sua irmã, e assim ele vai falando. Então veja que ele fala dos costumes do Egito e de Canaã, e ele fala dessa necessidade de limites em relação ao parentesco, né? E nós vemos exatamente a ação em relação a Cam, filho de Noé, envolvendo um desrespeito para com seu parente próximo, que era seu pai, né? Então, vamos ver o que nos é dito, né? Mais uma vez, os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos. As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor, que respondeu com o juízo sobre elas. Apesar da maldade humana, Deus transformou o mal em bem. As maldições se transformariam em bênçãos para todos. Apesar de tudo, Deus sempre estaria ali para mostrar o caminho correto, para auxiliar as pessoas. Então nós vamos ver isso nas atitudes que Deus tem que tomar, muitas vezes atitudes fortes em relação ao povo, mas sempre com a intenção de auxiliar, de evitar um prejuízo ainda maior, por exemplo. Domingo, a maldição de Cam. Leia Gênesis 9, 18 a 27. Qual é a mensagem dessa história estranha? Realmente é uma história que nos causa uma certa estranheza, né? Analisar ali o que aconteceu, Noé, né? Ali no momento talvez de tristeza em relação ao que aconteceu com o mundo, né? Imagina você ver, presenciar ali no dilúvio pessoas com quem você conviveu e que você queria que estivesse ali com você e que não aceitaram o convite. Então, realmente, não só no caso de Noé, mas de toda a sua família, é possível que nós imaginemos como eles se sentiram em relação a tudo isso, né? A dor que eles devem ter sentido em ver tudo isso que aconteceu e a tristeza de ver que, por mais que eles pregassem, por mais que eles orientassem, as pessoas continuavam ali com o desejo de se rebelar
contra Deus e, consequentemente, ter uma vida cada vez mais... a rebeldia, geralmente ela leva uma vida cada vez mais cheia de problemas, cheia de conflitos entre as pessoas, não é? A atitude de Noé em sua vinha lembra Adão no jardim do Éden. Comer da fruta resultou em nudez. Aqui é a questão de que Noé ele não teve o devido cuidado, né? E ele foi vencido, né? Foi vencido talvez pelo vício que ele adquiriu ali no fruto da vide, foi vencido talvez pela tristeza que tomou conta da sua vida. De qualquer forma, ele cedeu ali, ele caiu, não é? Naquele momento. A fermentação da fruta não fazia parte da criação original de Deus. Eu creio que todos nós acreditamos que Deus criou o ser humano com condições de viver uma vida disciplinada. Então Deus, obviamente, não teria criado nada para que o ser humano não tivesse condições de se utilizar sem prejuízo à sua saúde, à sua consciência, à sua habilidade física, mental, né? Então, tudo que Deus deu para o ser humano, desde que o ser humano utilizasse da maneira correta, e ainda hoje, desde que o ser humano utilize da maneira correta, via de regra, vai causar uma série de benefícios, né? Nós sabemos que hoje, mesmo entre os frutos, né, a questão, às vezes, de você utilizar determinados produtos para que o fruto possa permanecer íntegro, né, não venha a ser destruído por uma praga, isso causa uma certa alteração nos produtos, mas, ainda assim, nós sabemos que uma alimentação adequada, ela conduz a uma vida mais saudável, uma vida mais consciente, né? Esse paralelo, Eva e Cã, por exemplo, sugere que Cã não apenas viu furtivamente, por acidente, a nudez de seu pai. Ele andou ao redor e falou sobre isso, sem nem mesmo tentar resolver o problema. A questão em jogo tem a ver com o respeito aos pais. Claro, é erro teológico grosseiro e crime étnico usar esse texto para justificar teorias racistas. Evidente que o que o autor está colocando aqui é o seguinte: não se pode confundir a atitude de uma pessoa com as atitudes dos seus descendentes, não é? Não é porque ele agiu dessa forma que ele teria condenado irremediavelmente os seus descendentes, não. Cada um deles, cada nível de descendência, tomou suas próprias decisões. É claro que nós vamos ver aí na questão da Torre de Babel e um governo mundial se formando, e geralmente os governos mundiais, quando eles se formam com essa característica, eles não dão muita opção de escolha para as pessoas, né? Eles fazem com que as pessoas sejam obrigadas a seguir determinados conceitos. Mas, ainda assim, Deus sempre mostra ali durante a história bíblica que ele concede às pessoas a condição de se opor a qualquer coisa que venha falar contra Deus. Deus sempre deu poder, Deus sempre agiu de forma miraculosa, mostrando que o ser humano pode se opor a qualquer imposição, a qualquer coisa que venha fazer com que ele se afaste de Deus, né? Nós podemos nos opor a qualquer coisa que venha nos fazer nos afastar de Deus. Leia Gênesis 9, 18 a 27, nós vamos ler. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Porque só havia ali Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, então a partir dali a terra voltou a ser povoada. E aí, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Veja que ele não estava em público, ele havia sido vencido pela bebida, infelizmente, mas ele ficou dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo.
que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então veja que o relato bíblico ele nos mostra que a atitude de Cã, ela não foi como a lição colocou, né? Lembra que a lição havia colocado aqui? Olha, sugere que Cã não apenas viu furtivamente por acidente, ou seja, a atitude dos seus irmãos e a atitude do seu próprio pai, depois que ele descobriu o evento, revelam que a atitude de Cã foi uma atitude desrespeitosa para com seu pai e para com a sua família, não é? Então, veja que, por isso que a Bíblia fala, né? Quem está em pé, cuide para que não caia, né? Uma pessoa ali que estava com o pai, resistiu à pregação em relação ao dilúvio, resistiu ao dilúvio, auxiliou ali possivelmente seu pai na arca, e de repente ele cai dessa forma, né? Então por isso que nós temos que ter bastante cuidado. Quem está em pé, cuide para que não caia, né? Precisamos nos manter firmes em jejum e oração, porque todos estamos sujeitos a uma ou mais atitudes impensadas, assim como ocorreu no caso de Cã. Uma atitude não adequadamente refletida, foi o que aconteceu com ele, e nós precisamos nos firmar com Deus para que isso não aconteça. E vindo a acontecer, nós precisamos ter a humildade de pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem estiver envolvido na questão e estarmos dispostos a, reconhecendo o nosso erro, mudar nosso estilo de vida, se isso for uma atitude costumeira no nosso dia a dia, mudar isso. E ainda que seja uma... eu não sei, a Bíblia não nos revela, né? Nós temos alguns vislumbres da vida de Cã através de Ellen White, por exemplo, mas nós percebemos ali que, via de regra, né, a atitude de Cã, pelo menos até esse momento, era uma atitude... Na Bíblia não relata nada que desqualificasse Cã até esse momento, né? Mas ali, essa atitude que ele teve com seu pai, por outro lado, ela também não parece, né, dado a forma que ele fez, o fato de ele ter tornado público, a forma como Noé o repreendeu, dá a entender que isso também não surgiu da noite para o dia na mente de Cã. Essa mentalidade ela deve ter se formado com o tempo. Então, é muito perigoso quando nós deixamos determinados tipos de pensamentos e sentimentos se acumularem na nossa vida, né? Isso interferiu na vida de Cã, isso possivelmente pode interferir na nossa vida se não tivermos o devido cuidado. Então, a história de Cã é a história de alguém que não mostra a história de alguém que naquele momento apenas cedeu, mas de alguém que já vinha cedendo para determinados tipos de comportamento, determinados tipos de pensamentos, e nesse momento ele toma uma atitude mais drástica, mas considerando a atitude de seus irmãos, considerando a atitude de seu pai, nós percebemos que isso já vinha sendo alimentado na mente de Cã há um determinado tempo, né? Esse tipo de comportamento, um comportamento mais irreverente, um comportamento talvez mais rebelde. Então, não acredito que isso tenha tivesse feito parte da vida de Cã sempre, não. Isso, em algum momento ali, ele começou a permitir que esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento e sentimento fosse alimentado. E esse é o problema, né? Ellen White diz que a grande questão, nós não podemos evitar que pombos voem próximos a nós, mas podemos impedir que eles pousem na nossa cabeça. Então isso é uma metáfora, né, dizendo o seguinte: nós não podemos evitar que todo e qualquer pensamento venha tentar fazer morada em nós, mas nós podemos evitar que eles sejam parte da nossa vida. Então veio um mau pensamento, nós devemos orar a Deus, pedir para que Deus nos dê força para repreender esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, esse tipo de ação. E infelizmente não foi isso que aconteceu com Cã, mas evidentemente não se pode recriminar toda a descendência que tenha vindo dele por causa do erro que ele cometeu. Isso também não é correto, né? Cada um, em maior ou menor grau, escolheu o seu próprio caminho. Então nós não podemos, nós como seres humanos temos esse hábito
talvez de culpar aos outros, ou tentar sempre enxergar alguém como um coautor, né, e talvez até mais que coautor, como principal responsável pelos nossos erros. E isso pode ocorrer em alguns momentos, claro, mas muitas vezes nós podemos exatamente nos utilizar disso para esconder o nosso erro, né? Para diminuir a gravidade do nosso erro, e isso é altamente prejudicial. Qual o propósito desta genealogia de Gênesis 10 na Bíblia? Noé serviu de elo entre as civilizações pré e pós-diluviana. Adão morreu quando Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. Segundo Gênesis 5:28, gerou a Noé com 182 anos, Lameque, né? Ou seja, 126 anos após a morte de Adão. E Noé teria conhecido a partir de Enos. Fiz aqui uma pequena tabela. Se você olhar, de Adão até o momento em que Lameque teve a Noé com 182 anos, se nós somarmos aqui as datas, dá 1056 anos. Entre Adão até o nascimento de Noé, 1056 anos. Como Adão viveu 930 anos, houve uma diferença aí de 126 anos, né? De 126 anos entre a morte de Adão e o nascimento de Noé. Aí, se nós somarmos, por exemplo, a idade em que Adão teve a Sete, e somarmos com a idade que Sete morreu, vamos lá, 912 mais 130, 1042. Ou seja, por 14 anos, uma diferença de 14 anos, Sete não presenciou o nascimento de Noé. Então, nós vemos que Adão não presenciou, uma diferença grande. Sete, uma diferença de 14 anos, ele não teria visto o nascimento de Noé. Mas a partir de Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, ou seja, Noé teria tido acesso a todos esses, né, a todas essas pessoas. Se somarmos aqui, por exemplo, a idade de Enos ao período que havia passado quando Sete teve Enos com 105 anos, ou seja, haviam passado 235 anos. Somando isso aqui, dá 1140 anos. 1140 anos. Então, Enos viveu Noé conviveu por um bom tempo numa época em que Enos ainda estava vivo. Então, a partir de Enos, todos esses aqui ainda estavam vivos. E por isso que a lição ela fala que certamente deve ter ouvido falar sobre Adão, né? Dificilmente Enos não teria conversado sobre seus próprios avós, né? Avô, avó. E Sete não teria transmitido a Enos a ideia, a questão do que aconteceu com seus pais, etc. Então nós vemos que com essa quantidade de gente, né, fora os descendentes deles, evidentemente que nasceram, filhos e filhas, então Noé teve acesso a uma quantidade muito grande de pessoas que teriam, evidentemente, recebido informações sobre o primeiro casal, sobre os eventos que teriam ocorrido. Então ele certamente ouviu sobre Adão e Eva, e ouviu sobre os seus outros parentes, o que teria havido, infelizmente a história trágica de Caim e Abel, né? Então tudo isso ele fatalmente teria ouvido. E aí a lição diz o seguinte: a genealogia tem 3 funções: enfatizar a natureza histórica dos eventos, ao contrário do que muitos querem fazer, né? Rebaixando o relato bíblico a uma ficção. A genealogia e a forma de escrita, os eventos colocados, vem nos fortalecer a nossa crença de que os eventos são históricos, eles realmente ocorreram. Estabelecer ligação entre passado e presente, ou seja, mostrar ali, por exemplo, como nesse caso em que percebemos claramente a genealogia nos ajudando a perceber que Noé teve acesso a vários dos seus ascendentes, aqueles que nasceram antes dele, e evidentemente teve a oportunidade de ouvir muitas histórias a respeito do que teria acontecido com o ser humano, dos problemas relacionados à queda. Então,
nós temos uma série de fatores. E o interessante é que quando nós lemos, por exemplo, a genealogia, capítulo 5, nós vemos Sete gerou a Enos, Enos viveu e gerou Cainã, todos os dias de Enos foram, e aí fala de Cainã gerou Maalalel, Jared, Enoque, foram 900 anos e morreu. Enoque viveu e gerou Matusalém. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. Então veja, verso 24 falando de Enoque andando com Deus. E Enoque está exatamente aqui, um pouco ali próximo da metade, né, entre Enos e Noé. Se você olhar, a partir de Enos nós temos Cainã, Maalalel, Jared, temos 3, antes de Enoque. Aí nós temos mais 2 e o terceiro é Noé. Então Enoque está ali mais ou menos no meio. E Enoque andou com Deus, gerou a Lameque e depois dele veio Matusalém, veio Lameque e veio Noé. Então nós percebemos aqui claramente que na genealogia, Deus também inspira o autor a falar sobre a convivência dos descendentes de Adão e Eva, da comunhão com Deus. E nós vemos aqui, por exemplo, Eva dando à luz Enoque. Perdão. Caim teve relações e teve um outro Enoque aqui, né? Perdão. Não é isso que eu quero que você ver com vocês. Eu quero ver aqui para frente. Aqui. Adão tornou a ter relações com Eva, e aí ela disse: Deus me concedeu outro no lugar de Abel. E a Sete nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja, nós temos o que aqui? Nós temos Sete no lugar de Abel. Nós temos, em relação a Sete e Enos, uma busca de obediência a Deus, uma busca de ser, no sentido de servir a Deus. Aí nós temos, em relação a Enoque, a Bíblia falando que ele também andou com Deus. Então nós vemos Sete e Enos. Nós vemos a Bíblia falando abertamente sobre Enoque também andando com Deus. Então veja, nós temos pessoas aqui que nos garantem que a mensagem de Deus ela foi mantida. A história a respeito da queda do ser humano, a necessidade do ser humano reconhecer a fraqueza e buscar a Deus, pedindo perdão pelos pecados, buscando o poder de Deus para uma vida de comunhão. Então veja que nós temos pessoas aqui, nós temos pessoas antes de Noé que evidentemente garantiram que essa mensagem fosse difundida, fosse propagada. Então essa ligação entre passado e presente, ela nos mostra inclusive uma ligação entre Noé e aqueles que serviam a Deus e que evidentemente falavam da necessidade de obediência a Deus para Noé, apesar de que, infelizmente, na maioria dos casos as pessoas não aceitaram, né? Se olharmos aqui foi o nascimento de Noé, e aí gradativamente o mundo foi se deteriorando e até o momento em que Noé, por mais que ele tenha tentado ali auxiliar as pessoas não aceitaram. Então nós vemos aqui Sete, Enos, Enoque, Matusalém vivendo uma quantidade enorme de tempo, inclusive, né? Jared também, 962 anos. E depois nós vemos uma degradação cada vez maior do ser humano. Isso nos ajuda a verificar os resultados do pecado, que não só a mortalidade, mas a própria rebelião a Deus, contra Deus, a própria rebelião das pessoas contra Deus. No momento em que nós vamos comparando as genealogias, vamos vendo, por exemplo, quando comparamos a genealogia de Sem, Cã e Jafé, e como eles
se dividiram, a história de Nimrod e assim sucessivamente. A classificação camita, semita e jafetita não segue critérios claros. A ideia de uma correspondência entre as 70 nações e os 70 anciãos sugere a missão de Israel para com as nações. Ou seja, seria uma... ele coloca aqui o seguinte, havia exatamente um ancião para cada nação. Então, essa correspondência indicaria o quê? Que Deus queria claramente usar seu povo para ser um bom testemunho para as nações e para levar o evangelho, levar a mensagem para essas nações, para que elas tivessem a oportunidade também de se decidir entre se arrepender e se voltar a Deus ou se manter no caminho que estavam. E essa também é a nossa função, pregar às nações, mas veja que isso não é exclusivo do cristianismo. Deus desde sempre, a intenção de Deus desde sempre, desde a queda de Adão e Eva, desde os tempos de Noé, desde antes disso, desde Sete, Enos ali pregando a mensagem, Enoque falando sobre o juízo de Deus. Então veja que nós temos uma série de fatores ali nos mostrando Deus querendo alertar os povos. Quando Deus fala sobre a queda dos povos, quando ele fala do povo de Israel, ele fala para o povo: estou enfadado do comportamento dos outros povos. Ou seja, Deus, o que não faria sentido se Deus não tivesse dado a esses povos a oportunidade de arrependimento. Então, desde sempre a Bíblia nos mostra Deus concedendo aos povos a oportunidade de arrependimento e esses mesmos povos rejeitando essas oportunidades dadas por Deus. São essas gerações de Sem, Cã e Jafé. Eles repartiram entre si as ilhas das nações nas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Esse tipo de fala, por exemplo, Gênesis 10, 32, né? Só para complementar. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Existe, inclusive, a ideia de que Gênesis 10 e Gênesis 11 não necessariamente tenham todos os eventos ali em ordem cronológica. Que alguns eventos, por exemplo, do capítulo 10, teriam ocorrido depois da confusão de Babel, no capítulo 11. Em virtude de falas como essa, por exemplo, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. A nossa ênfase não vai ser nesse ponto, mas percebam que Gênesis 10 enfatiza a divisão em grupos para o povoamento da terra e, evidentemente, esse povoamento ocorrendo de forma natural, cada grupo iria formar as nações ali e ter a sua independência. Cada um teria a sua oportunidade de independência, de viver ali de forma relativamente livre para seguir seus conceitos, enquanto que na ideia da Torre de Babel, a ideia é centralizar o poder e, consequentemente, centralizar a forma de pensamento. Nós vamos ver que os dois grupos responsáveis, os dois principais grupos responsáveis pela construção da arca, ou simplesmente não acreditavam em Deus, ou acreditavam e viam a Deus como um ser tirano, algo negativo que deveria ser evitado. Então, essa ideia de centralização, ela nos transmite também a ideia de controle. Quando você centraliza o poder, a ideia é o quê? É controlar. Se um grupo de pessoas quer centralizar o poder, é porque eles querem controlar todos os outros ao seu redor. Diferente do que nos aparece aqui, ou seja, eles se disseminariam e naturalmente iriam tomar conta de determinadas partes e iriam respeitar essas divisões, evidentemente, né, considerando isso ocorrendo de forma natural e com respeito uns pelos outros, seguindo a vontade de Deus. Ou seja, a intenção seria o quê? Que cada um respeitasse os limites um do outro, cada povo respeitasse os limites um do outro e houvesse uma certa liberdade para agir. Quem quisesse adorar a Deus adoraria, quem não quisesse não adoraria. E nós vemos uma diferença
ali muito forte entre o capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 10 fala de uma disseminação natural e uma divisão que, pelo menos a princípio, teria sido respeitada pelos grupos. Cada grupo ali se dividiu em determinados lugares e eles se respeitavam, enquanto que a construção de Babel, a construção da torre, que tinha a intenção de ser uma porta a Deus e se tornou um símbolo de confusão, a intenção ali seria a centralização do poder e o controle, evidentemente, até mesmo da forma de pensar. Semitas, Vale do Tigre e do Eufrates e a maior parte da Arábia. Jafetitas, norte em torno do Mar Negro e o oeste até a Espanha. Camitas, sul, parte meridional da Ásia Menor, costa da Síria e da Palestina e costa arábica do Mar Vermelho, mas principalmente a África. Então nós vemos aqui, principalmente entre os camitas, uma distribuição considerável, né? Conforme o Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, página 263. Mas o que nós vemos aqui? Uma divisão mais ou menos ali bem delimitada dos domínios de cada grupo, dos descendentes deles, e o que sugere um respeito, sugeriria um respeito ali às divisões. É claro que nós sabemos que a natureza humana ela tem essa questão, essa dependência pelo domínio, de subjugar um ao outro. Então, evidentemente, os conflitos foram surgindo com o decorrer do tempo. Mas Gênesis 10 nos dá a ideia ali de uma divisão natural, respeitável e respeitada pelos grupos, enquanto Gênesis 11 nos dá uma outra ideia. Aqui, no mesmo comentário bíblico, nós vemos aqui Jafé, né, nessa parte, né? Então, nós vemos aqui a parte correspondente a Jafé, aqui a parte correspondente a Sem, e aqui a parte correspondente a Cã. Então, você vê uma parte considerável, uma faixa considerável de terra, dividida ali entre Sem, Cã e Jafé, a distribuição geográfica dos filhos deles, os filhos de Noé, e aqui diz a nota, né? Os 3 filhos de Noé migraram para áreas diferentes. E aí é aquilo que eu coloquei no outro, para ficar mais fácil que de visualização, né? Semitas do Vale do Tigre e do Eufrates e a maior parte da Arábia. Então você vê aqui esse pedaço aqui, por exemplo, nessa parte aqui associada ao nome, por exemplo, de Jafé, uma outra parte aqui, por exemplo, associada a Sem e por fim uma parte associada a Cã. Então nós vemos aqui relativamente bem delimitados, em uma diferença, né? Quando nós vemos, por exemplo, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da Torre de Babel, e aí nós vamos ver uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Ou seja, uma busca de uma centralização e uma centralização contrária à vontade de Deus. Aqui nós temos os povos, né? Noé, aqui nós temos Sem e as pessoas relacionadas a ele. Aqui nós temos Cã e as pessoas também relacionadas a ele. E você vê que uma quantidade considerável, inclusive, né? Olha só. E aqui nós temos Jafé. Então nós temos aqui, caso você queira dar uma pausa e olhar com mais calma, para você ver aqui, fica mais fácil de visualizar. Às vezes olhando na Bíblia nós não temos tanto, não conseguimos delimitar isso muito bem. E aqui você pode ver aqui a distribuição das nações, né? Os descendentes de cada um. A principal importância deste quadro das nações apresentado por Moisés em Gênesis 10 é esclarecer a relação dos hebreus para com os outros povos da terra. Se continuarmos a linhagem dada aqui e prosseguirmos 5 gerações além de Peleg, completaremos a lista até Abraão, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão.
Então, um vínculo entre a descendência de Noé e até chegar em Abraão, né? Mostrando ali os vínculos e mostrando também o quanto as alternâncias, né? Pessoas que servem, que queriam servir a Deus, pessoas que se rebelaram abertamente contra Deus, essa alternância, mostrando que Deus sempre está ali auxiliando o ser humano e, apesar disso, o ser humano ainda se voltava e ainda se volta, né, constantemente contra Deus, apesar de tudo que ele faz para alcançar essas pessoas, conceder a eles uma vida harmônica, uma unidade conforme a vontade de Deus. Um idioma. Por que as pessoas de toda a terra estavam tão ansiosas? Aí a lição diz o seguinte: toda a terra se referiria a um pequeno número de pessoas as que viviam após o dilúvio. Ou seja, o que ele quer dizer que, dado a quantidade de tempo entre o dilúvio e o evento, havia um grupo relativamente pequeno de pessoas vivendo ali. A intenção era ocupar o lugar de Deus. E nós podemos ver isso, por exemplo, tornemos célebre o nosso nome, expressão que se destina exclusivamente a Deus. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. Bom, vamos pensar o seguinte. Primeiro ponto. Por que um grupo de pessoas que tomou conhecimento do dilúvio e do motivo do dilúvio iria querer construir uma torre para impedir que eles fossem mortos por um outro dilúvio? Veja, porque alguém que conheceu a história, que teria ouvido a história de que Deus abençoou a Noé, Deus prometeu que não mais destruiria a terra com o dilúvio, Deus havia estabelecido o dilúvio justamente porque o ser humano se corrompeu a um nível extremamente alto de corrupção, extremamente grande de corrupção. E aí, ou seja, eles sabem que Noé foi preservado justamente pela sua comunhão com Deus, ele e a sua família foram preservados pela comunhão com Deus. Então esses povos, eles tinham duas opções. Esses descendentes, eles tinham duas opções. Primeiro, manter a sua comunhão com Deus. Segundo, se opor a Deus. Um grupo escolheu, precisamente, não aceitar a Deus, né? não acreditar em Deus. E um outro grupo, pensando nas duas possibilidades, né? Nós temos três, pelo menos, né? Ou você aceita a Deus, aceita que Ele existe e aceita que Ele é o Senhor de sua vida, ou eu aceito isso. Ou nós aceitamos que Deus existe e é o Senhor da nossa vida, ou nós aceitamos que Deus existe, mas não o queremos como Senhor da nossa vida, ou rejeitamos a existência de Deus. O primeiro caso nós descartamos, que seria o quê? Aqueles que aceitam que Deus existe e que Ele é o Senhor de suas vidas. Esse não era o caso desse grupo. Então, sobra duas opções. A primeira: aceitavam que Deus existe, mas não o queriam como o Senhor de suas vidas, enxergavam Deus como um ser tirano, alguém prejudicial à vida deles, ou simplesmente rejeitavam a existência de Deus. Em qualquer das duas partes, nós vemos que quem rejeita a existência de Deus, ele vai viver segundo os seus próprios critérios, segundo a sua própria noção de justiça, segundo a sua própria noção de comportamento. E aquele que aceita que Deus existe, mas nega que Ele seja Senhor em sua vida, e se rebela contra ele, vai abertamente agir de forma contrária à vontade de Deus na sua vida. Então, nós temos esses dois perfis, né? Então, tendo isso em mente, que o perfil das pessoas era ou de rejeição a não aceitar que Deus existia, ou aceitando que Ele existe, não querer saber dele, vê-lo como alguém que prejudica a vida deles, então nós vemos claramente que a construção da Torre de Babel foi um ato claro de rebeldia, foi um ato claro de tornar célebre o nome deles. Quando você quer controlar um grupo, por exemplo, quando um grupo quer controlar um grupo maior, né, como por exemplo, alguém que queira comandar o mundo inteiro, um grupo que queira comandar o mundo inteiro, ele vai fazer o quê?
Ele vai mostrar os seus feitos tecnológicos, ele vai mostrar a sua força de guerra, a sua força bélica, de armas de guerra, e com isso ele vai mostrar que ele é poderoso, que ele deve ser respeitado, qualquer que seja o grupo. Mas primeiro eles precisam divulgar as suas ideias, eles precisam da aceitação de uma quantidade de pessoas, senão eles não conseguem alcançar o objetivo. Então, o que os grupos que desejam comandar o mundo, que desejam comandar um grupo cada vez maior, o que eles fazem? Primeiro, eles trabalham no campo das ideias. Convencer um grupo de pessoas que isso é o melhor. Tendo a aceitação dessas pessoas, as pessoas passam a trabalhar em conjunto com eles. E com isso eles conseguem formar exércitos, conseguem difundir as suas ideias para as pessoas, para que as pessoas passem a aceitar que isso é o melhor. E nós vemos isso hoje em dia, vemos que isso sempre é, se você olhar na Bíblia, principalmente nas histórias de domínio de impérios, se você olhar os livros proféticos da Bíblia, mesmo os históricos nós vamos ver isso, mas se você olhar os livros proféticos, desde Isaías até Malaquias, os profetas maiores, os profetas menores, se você olhar o livro de Daniel em específico, se você olhar o livro de Apocalipse, geralmente o que eles fazem? Eles buscam controlar um grupo pelas ideias. Depois disso, eles passam por uma segunda etapa. Aqueles que não aceitam as ideias, eles buscam controlar psicologicamente pelo medo. E aqueles que, tentando o controle psicológico, quando eles não conseguem controlar pelo medo, eles tentam o controle físico, né? Impedir que essas pessoas divulguem o que elas acreditam, persegui-las e etc. Então nós temos o quê? Convencimento, perseguição psicológica, perseguição física. Então, e basicamente, a preocupação de Deus é, evidentemente, de ter um controle, um grupo controlando o mundo inteiro. E se opondo a ele, evidentemente, o que esse grupo iria fazer? Esse grupo iria repudiar, esse grupo iria impedir toda e qualquer ideia a respeito de Deus que se propagasse. Então a intenção é, tendo em mente o perfil desse grupo, evidentemente eles queriam fazer o quê? Eles queriam exterminar qualquer menção a Deus no mundo inteiro e queriam que o nome deles tomasse o próprio lugar do nome de Deus, ou seja, a aceitação deles como o poder máximo substituísse a aceitação de Deus como o poder máximo na vida do ser humano. Então, esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. A referência a assinar no início do relato sobre a Torre de Babel reaparece no livro de Daniel, designando o lugar onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém. Então nós vemos Sinar como o lugar que Nabucodonosor leva os utensílios do templo de Jerusalém e, evidentemente, o que ele está fazendo nesse momento? Profanando o templo de Jerusalém, profanando a santidade relacionada a Deus. Ou seja, o que Nabucodonosor estava fazendo aqui? Minando, começando um trabalho para destruir a lembrança de Deus na mente dos escravizados. E aí você pode pensar assim, mas eles não tinham alguma liberdade? Geralmente tem uma liberdade ilusória. O que eles fazem? Eles dão uma aparência de liberdade, mas na verdade com uma limitação tão grande que fica difícil servir a Deus. E quando fica difícil servir a Deus, você vai diminuindo, você vai minando a fé das pessoas e, consequentemente, isso vai interferir na forma como elas educam seus filhos, seus netos, e isso gradativamente vai fazendo o quê? Com que a menção a Deus, o respeito a Deus, a vontade de obediência seja cada vez mais diminuído. Então nós temos o medo da punição, o convencimento, e aqueles que não forem convencidos e não tiverem medo da punição, a perseguição física, os maus tratos e até mesmo o extermínio. Em suas visões do fim, Daniel viu o mesmo cenário das nações da terra se reunindo contra Deus. Então nós vemos aqui, quando nós olhamos todo esse padrão, a forma como os governos que se opunham a Deus e que se opõem a Deus, a forma como eles agem, nós entendemos a gravidade
da construção da Torre de Babel, o que ela trazia consigo, né? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Então eles tinham uma tecnologia já bem estabelecida para fazer uma construção resistente. E eles falam: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Obviamente, se você constrói uma cidade e uma torre cujo topo até os céus, você quer que aquela cidade seja o centro das atenções em todo e qualquer outro lugar. Você quer que aquilo seja um monumento à grandiosidade. E isso seria o quê? Um monumento tecnológico. Um monumento ao poder tecnológico, né, desse grupo. E, evidentemente, também nós estaríamos falando o quê? De um poder bélico, um poder de guerra e um poder de controle. Então, eles queriam que quem estivesse ao redor deles os enxergasse como fortes o suficiente para estabelecer um controle. Tornemos célebre o nosso nome. Então, eles queriam que todos tivessem, não só construir, mas que todos celebrassem, que todos reconhecessem esse grupo como um grupo extremamente forte, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles queriam uma centralização, eles queriam um controle ali, e obviamente, à medida que outras pessoas se espalhassem pela terra, se eles queriam tornar o nome célebre, eles queriam que o nome fosse reconhecido por toda a terra, por onde tivesse pessoas. Então, esses três elementos, eles mostram para nós o quê? Um desejo de controle. Você centralizar o poder em um determinado lugar e, a partir dessa centralização de poder, controlar ao redor. É sempre assim que os grupos se formam, né? É sempre assim que os grupos de dominação se formam. Comentários de Ellen White em relação ao número 1. Construir a cidade cujo topo chega até os céus. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como monumento do poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Isso é um mecanismo de controle, não é? Você mostrar o seu poder tecnológico, o seu poder de guerra, o seu poder a sua habilidade intelectual, claro fator de dominação, né? Centralizada. Então, eles queriam uma cidade centralizada que não fosse espalhada, ou seja, eles queriam que o controle fosse centralizado ali. Eles queriam um controle centralizado. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Tornemos célebre o nosso nome. A sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. E como é que nós conseguimos enxergar isso? Porque esse é o padrão. Olha os impérios na Bíblia, como eles se formaram. É sempre esse padrão, impor alguma coisa, impor um governo universal, impor um controle, impor uma linha de pensamento. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. Tornar célebres o nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esses construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Então você pode pensar assim: mas ter uma língua não era interessante para que... Quem imagina se hoje em dia, né, nossa dificuldade, vai em um país ou precisa de um tradutor, de um intérprete, ou aprender a língua. Se todos tivessem a mesma língua, para a comunicação não seria melhor? Seria, com certeza seria. Mas não é essa a questão aqui. A questão aqui não é a questão de uma língua. Eles tinham a bênção de poder todos falar e compreender uns aos outros em uma mesma língua. Mas eles usaram isso como um fator de dominação. Não como um fator de uma unidade para manter o nome de Deus, para manter o caráter de Deus vivo, mas para impor um controle às pessoas e obviamente, um controle que excluía Deus, excluía a adoração a Deus.
Leia Gênesis e Salmo. Por que Deus desceu à terra? O Pai desceu para afirmar a sua supremacia. Deus não precisava descer para ver. O conceito enfatiza o envolvimento de Deus. Ou seja, Deus queria ali se aproximar do ser humano. Deus queria auxiliar o ser humano. Lucas, o que isso ensina sobre Deus vir até nós? Lucas 1, 26 a 33. Descer, justiça pela fé e do processo da graça divina. É o movimento dele, de Deus, em nossa direção que nos salva. Ou seja, sempre que mesmo quando o ser humano se rebela abertamente contra Deus, Deus vai até o ser humano, os seres humanos, Deus, mesmo quando nos rebelamos contra Deus, alguns de nós venhamos a nos rebelar, Deus vem até nós e ainda assim ele oferece oportunidade de mudança. Muitas vezes, obviamente, essa oportunidade de mudança vem através de um juízo, né? Um juízo que ele é condenatório, mas ao mesmo tempo ele tem a função de restaurar. É o juízo restaurador. O monumento ao seu orgulho se tornou o memorial da sua loucura. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho. Então ela fala, o que aconteceu no passado acontecia no presente de Ellen White acontecerá no futuro. Confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou sua oferta. Ou seja, Satanás queria impor a sua linha de pensamento, rejeitando a Deus. Caim queria impor a sua norma de conduta, rejeitando os planos de Deus. Antes do dilúvio, que aconteceu? Não distinguiram entre o santo e o profano, e que isso gerou uma confusão cada vez maior, uma rebeldia cada vez maior contra Deus, a ponto de Deus destruir o planeta inteiro. E basicamente, os planos da Torre de Babel eram o quê? Era levar o mundo, se nós olharmos, era levar o mundo à mesma situação anterior ao dilúvio, de uma rebelião aberta, clara e extremamente forte contra tudo que se chamasse Deus na sua forma verdadeira, contra todos os planos de Deus, contra toda a lei de Deus, e ter a garantia da impunidade, ou seja, eles poderiam errar à vontade, eles poderiam se rebelar à vontade contra Deus, e caso Deus viesse a puni-los com o dilúvio, tentar puni-los com o dilúvio, eles não seriam atingidos. Obviamente, isso é até uma ingenuidade considerando a grandeza de Deus, mas isso mostra o quanto eles estavam, a mente deles estava deturpada na compreensão de Deus. É evidente que nós, olhando, hoje em dia nós sabemos, mas existe uma forma infinita, existe uma quantidade infinita de formas de Deus, que Deus poderia puni-los, que Deus poderia impedir tudo isso, como ele fez, né? De uma forma relativamente simples, confundiu a linguagem. Então veja que isso nos mostra o quanto, quando nós... E aí nós não vamos entrar no mérito do que seria língua, linguagem, idioma, né? A intenção da lição é nos falar nos aspectos morais, os aspectos comportamentais. Em que sentido? No sentido de que o povo queria efetivamente se opor a tudo que fosse associado a Deus. Aqueles que não acreditavam, eles queriam viver conforme a sua forma de viver. Aqueles que viessem aceitar, que aceitavam que Deus existia e se opunham a Deus por ter uma deturpação do caráter de Deus, eles queriam claramente uma vida conforme a vontade deles, controlando toda e qualquer linha de pensamento e fazendo com que as linhas de pensamento fossem voltadas para quê? Para se opor a Deus. Quando você impede que pessoas que creem em Deus falem a respeito de alguma mensagem, o que resta? Resta a sua mensagem contrária a Deus. E se as pessoas não têm oportunidade de ouvir sobre Deus, não têm oportunidade de ver pessoas testemunhando a favor de Deus, por quê? Porque aqueles que viessem a se opor seriam perseguidos, exterminados, etc. Então você tem o quê? Uma manipulação a nível mundial para que o nome de Deus fosse apagado, para que o caráter de Deus fosse esquecido, a sua lei não fosse mais seguida. Então veja a gravidade do que estava se formando ali. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida. E o Senhor diz:
Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. O anjo Gabriel foi enviado, ele desceu até Maria e disse a ela o que? O Senhor está com você. Você foi abençoada por Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, quem chamará o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Seu reinado não terá fim. Então veja a diferença. De um lado nós temos Deus descendo, vendo todo o ambiente de corrupção, todo o ambiente de rebeldia, de rebelião e de tentativa de controle, de centralização do poder e controle do pensamento, controle das ações das pessoas. E ele fala, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. E evidentemente, olhando o padrão com que as coisas ocorrem na Bíblia e sabendo que Deus conhece tudo, obviamente Deus sabia que esse é o padrão de todo império. Todo império que quer comandar, controlar o pensamento das pessoas, controlar a forma como as pessoas se comportam, eles agem dessa forma. Então Deus fala, isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Ou seja, se eles continuassem a torre, a corrupção aumentaria numa velocidade exponencial, extremamente grande, e Deus teria que agir de uma forma ainda mais rígida, ainda mais forte. Então Deus faz o quê? Ele impede, ele frustra esse plano. Ele fala, vamos descer, confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. E com isso, ele permite que alguns se compreendam ali, mas via de regra, o grupo que era coeso, ele vai se dividindo, né? As pessoas não vão se entendendo, e considerando que elas têm um padrão de vida egoísta, que exclui a unidade em Deus, a unidade conforme a vontade de Deus, nós percebemos o quanto é frágil qualquer unidade que exclua Deus, o quanto essa unidade é frágil. Deus foi e confundiu a língua e todos eles se espalharam. Cada um começou a seguir suas próprias vontades, né? Então veja que, como qualquer tipo de unidade em que Deus não está no comando, ela é falha. E ela tende a ser controladora, ela tende a ser manipuladora e com a função clara de excluir a vontade de Deus das pessoas, a vontade de Deus na vida das pessoas. Porque a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva. Infelizmente, eles procuraram usar seu poder e união para o mal e não para o bem. Portanto, em um juízo contra o desafio direto, Deus os espalhou por toda a superfície da terra. Curiosamente, o nome Babel, que significa porta a Deus, está relacionado com o verbo balal, que significa confundir. Por se considerarem como Deus, acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, um reino estabelecido para exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio nem honra. Então Deus faz o quê? Inclusive para proteger esse povo das próprias maldades que eles viriam a cometer no futuro, e de uma vida em que a maldade estaria constante nos pensamentos, e com a maldade do ser humano que vem a exploração, vem a deturpação física, a deturpação mental, o sofrimento cada vez maior do ser humano. Então nós entendemos claramente que Deus estava ali protegendo essas pessoas delas mesmas, assim como Deus faz conosco. Muitas vezes Deus precisa nos proteger de nós mesmos, dos nossos próprios maus pensamentos, das nossas más atitudes. Então, existem momentos em que Deus precisa agir na nossa vida de uma forma que nós não entendemos, até talvez para nos proteger de nós mesmos. Muitas vezes Ele vai nos proteger do mundo, muitas vezes Ele vai nos proteger de pessoas ruins que querem nos prejudicar. Então, existem momentos em que Deus nos protege do que é externo a nós, de guardar-nos da contaminação do mundo, né? A Bíblia fala, guardar-se incontaminado do mundo. Então, muitas vezes Deus vai nos proteger e Deus vai tomar atitudes para evitar que nós venhamos a nos corromper com o que está lá fora. Mas existem momentos em que Deus precisa agir em nós para tirar a corrupção que está dentro de nós, para evitar que a nossa corrupção nos prejudique. Ou seja, muitas vezes Deus precisa nos proteger de nós mesmos. E foi isso que Ele fez. Ele protegeu esse povo deles mesmos, do prejuízo que eles sofreriam. E você sabe muito bem que quando existe um regime totalitário, um regime que quer controlar tudo,
e não há espaço para diversidade o direito de expressão, por exemplo, você sabe que geralmente os mais fracos é que sofrem, né? Você tem um grupo no poder que tem uma série de privilégios e você tem um grupo que é comandado e que é escravizado, é manipulado, é menosprezado, sofre pela vida inteira. Isso, evidentemente, ou seja, ele estava evitando que a maioria dessas pessoas que queriam isso viessem a sofrer comandadas pelos egoístas, por aqueles que não queriam servir a Deus, e muitas vezes eles mesmos, não servindo a Deus, não perceberam ali o perigo em que eles estavam sendo colocados. Assim o Senhor dispersou dali e pararam de edificar a cidade. Por isso aquela cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali dispersou por toda a superfície. Então veja, bastou que Deus confundisse a eles que o caminho da dispersão fosse seguido. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então veja, foi uma bênção que Deus estava dando a eles. Olha, vocês vão ter a oportunidade de se reproduzir, vocês vão ter a oportunidade, tem muita terra para vocês usarem, vocês podem se multiplicar, encher a terra. Ou seja, Deus queria que eles se desenvolvessem de forma organizada, sem um monopólio, sem que um monopolizasse o outro, sem que um manipulasse o outro, sem que um grupo controlasse o outro. Qual era a intenção da Torre de Babel? Centralizar o poder, impedir a dispersão. Impedindo a dispersão, eles controlariam os povos que viessem a aumentar, né? À medida que o grupo de pessoas fosse aumentando, eles teriam o controle desses povos. Então eles não queriam essa multiplicação e essa dispersão natural que Deus propôs a eles. Olha, à medida que vai aumentando a quantidade de gente, vocês vão indo para outros lugares, vão buscando outros lugares, tem terra para todo mundo, e era isso que Deus queria. E esse grupo não, eles queriam o monopólio, eles queriam o controle total da mente, do espaço geográfico, de tudo. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais trariam dilúvio sobre a terra. Então nós vemos uma descrença na promessa de Deus, não acreditavam na promessa de Deus. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam ao dilúvio a operação de causas naturais. Então nós vemos o primeiro grupo, quer dizer, nós já vemos os dois grupos, né? O grupo que não cria no concerto de Deus, porque atribuía o dilúvio a causas naturais, e um outro grupo, eles até acreditavam em Deus, mas que fora ele que destruíram o mundo antediluviano, e seu coração, como o de Caim, ergueu-se rebelião contra o seu ser. Então veja, um grupo que não acreditava, que não sequer cogitava a existência de Deus, como nós vemos hoje, e um outro grupo que entendia que Deus existe, mas o via como um tirano e queriam claramente se rebelar contra ele. Até acreditamos que ele existe, mas nós não queremos saber dele. Um grupo que nós vemos hoje também, nos dias de hoje. Dois grupos fortes que nós vemos no dia de hoje. Um que nega a existência de Deus e um que aceita a sua existência, mas se opõe claramente a ele. Nós não queremos, isso não é para nós, ridicularizam qualquer história bíblica a esse respeito, né? Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Todo empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. O povo regozijava-se com o êxito da torre, né? A torre foi parcialmente feita, eles estavam atingindo o sucesso ali, parcial, e o povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro e colocavam-se em oposição ao governador do céu e da terra. Então, era muito mais do que simplesmente construir um edifício forte, era usar aquilo como um símbolo da rebelião contra Deus e da impunidade. Ou seja, caso aqui elevando a construção a altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda a possibilidade de perigo, e como pudesse subir a região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Ou seja, eles queriam claramente se opor a Deus e chegaram ao cúmulo de achar que eles poderiam, inclusive, formar uma linha de frente contra o próprio Deus, alcançando essa altura
magnífica aqui. Então nós vemos que havia muito mais envolvido. Nós temos Ellen White nos dando essa direção de pensamento, e quando nós entendemos essa direção que Ellen White coloca, e nós comparamos o que aconteceu na Torre de Babel com os impérios mundiais que foram formados, nós vemos que é exatamente isso que ela falou. Grupos se opondo a Deus, ou por não crer que Ele existe, ou por não acreditar que o caráter dele seja o melhor para a vida deles, eles se opõem a Deus. E nós temos um terceiro grupo também, que é o grupo interno. É o grupo que diz acreditar em Deus, é o grupo que diz querer fazer a vontade de Deus, ao mesmo tempo que corrompe aquilo que seria a vontade de Deus na vida das pessoas. Seja por uma deturpação nos dias de hoje, por exemplo, deturpando, distorcendo o que está escrito na Bíblia e levando as pessoas a serem o que Ellen White chama de cristãos nominais e que a Bíblia coloca como hipócritas, pessoas assim como Jesus fala em... Vou ler aqui para nós. Esse tipo de pessoas que também é um grupo que... Então, na cadeira de Moisés, Jesus falou às multidões, Mateus 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observe tudo que eles disserem a vocês, mas não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, nós temos o grupo que rejeita abertamente a Deus, o grupo que aceita que Deus existe, mas fala claramente que se rebela a Ele, e internamente nós temos dois grupos. O grupo que ensina a mensagem correta, mas não age conforme essa mensagem e o seu mau testemunho acaba influenciando negativamente as pessoas, e um outro grupo, o grupo que é o grupo que Pedro coloca claramente em 2 Pedro, e assim nós vamos finalizar com o questionamento da lição, né? Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, 2 Pedro 2, também haverá falsos mestres entre vocês, introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí nós vamos para 2 Pedro 3, em que ele fala lá ao final. E ele vai falar sobre Paulo, ele diz o seguinte: ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja que a Bíblia, em 2 Pedro aqui, está dizendo isso, olha, deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então nós vemos o mesmo Paulo que chega para um grupo de pessoas e fala, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora vocês não são mais ignorantes, porque eu estou orientando vocês, Deus me trouxe aqui para orientar vocês sobre a verdade. Então Paulo dá esse alerta para as pessoas. Ele tem coisas difíceis de entender, e aí Pedro fala que muitos deturpam o que ele fala, e não só isso, deturpam o restante das escrituras para a própria destruição. Então nós temos o quê? Nós temos o perigo externo, que é de pessoas que claramente não acreditam em Deus, pessoas que veem Deus como um tirano, e nós temos os grupos internos, que são aquele grupo ou que não vive conforme a vontade de Deus, ou que além de não viver conforme a vontade de Deus, mas assim, eles não vivem, mas até ensinam muitas coisas conforme a vontade de Deus. E tem um grupo que claramente diz servir a Deus, mas ensina tudo de forma diferente do que está na palavra. E esse é um grupo... existem muitos que podem estar nessa situação também. Então, isso é muito perigoso. Então, veja aí que nós, como cristãos, para levantar a bandeira de Deus, nós temos um longo caminho pela frente. E nós vemos aí os poderes se armando, né? Nós vemos os grupos se moldando cada vez mais. A linha de pensamento contrária a Deus e aquela supostamente favorável também se aprontando. Então, nós percebemos claramente aí que cada vez mais a profecia das Escrituras elas vão se cumprindo. Que exemplo do passado ou mesmo do presente há de problemas que podem surgir daqueles que procuram tornar importante seu próprio nome? Ou seja,
quando nós vamos pregar sobre a palavra, ou mesmo entre aqueles que não pregam, mas aqueles que querem que o eu seja, tome a frente, aqueles que querem ser o centro das atenções, como eles prejudicam inclusive a pregação do Evangelho. Se nós olharmos, nós vamos ver claramente, se você olhar aí no YouTube e na internet, você vai ver pessoas que querem pregar a mensagem como ela está na Bíblia e pessoas que querem usar a Bíblia para terem fama, para terem reconhecimento. E aí você tem a condição de, enxergando isso, perceber a diferença. Quem quer tornar importante seu próprio nome e quem quer tornar importante o nome de Deus. Como evitar o perigo de tentar construir, mesmo que inconscientemente, nossa própria Torre de Babel? De que maneira podemos fazer isso? Impondo nossos costumes dentro da fé, seja dentro ou fora da igreja, estabelecendo que os nossos costumes são melhores do que a vontade de Deus, impondo as nossas músicas, impondo nossos gostos alimentares, impondo a nossa linha filosofia de pensamento. Isso nós estamos construindo torres de Babel, ou seja, nós olhamos a Bíblia nos levar para um rumo, olha, esse é o caminho, andai por ele. E nós vamos construindo torres, nós vamos construindo essa linha de pensamento contrária ao que Deus quer, essa linha de pensamento contrária ao que Deus quer, essa outra linha contrária ao que Deus quer. E quando nós vamos ver, dificilmente você vai ver um grupo que fale só o que é errado. Mas geralmente o que eles falam que é contrário à vontade de Deus, geralmente é suficiente para anular tudo, ou quase tudo que está ali, de alguma forma, falando a respeito de Deus, porque muitas vezes a linha de interpretação ela é deturpada. A versão 70 traduz a frase diante do Senhor como contra o Senhor. Embora o caçador Nimrod agisse em desafio a Deus, seus poderosos atos o tornaram famoso entre seus contemporâneos e também suas futuras gerações. Então, alguém que claramente ia contra Deus se tornou famoso. Por quê? Pela grandiosidade do que ele fez, porque ele era um símbolo de ostentação, de poder, de controle. O fato de Nimrod ser um camita pode ser a razão de os babilônios descendentes de Sem atribuírem famosos feitos dele aonde seus próprios caçadores e propositalmente esquecerem seu nome. Então, veja, um conflito de interesse. Bom, ele era descendente de Cã, então, mas eu quero que as pessoas vejam os descendentes de Sem como superiores. Então, vamos atribuir coisas que Nimrod fez a Gilgamesh, por exemplo. Então, veja que quando as pessoas não têm temor a Deus, elas querem que os povos, eles querem que eles sejam o centro das atenções. Diferente de quando nós fazemos a vontade de Deus. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido proveitoso. Te convido para uma oração final. Obrigado, Deus, pela chance que temos de fazer a Tua vontade. Nos ajude, nos desperte para a necessidade que o mundo tem da Sua pregação, que possamos mostrar o Seu amor, a Sua misericórdia e também a Sua justiça, as Suas ações, que são condenatórias, mas também são redentivas ao mundo. Nós te agradecemos e pedimos que seja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, perdoe por algumas falhas, essa mudança de tempo me pegou de certa forma de surpresa. Aqui onde eu moro tem muita essa queda brusca de energia, né? Tá muito quente, de repente fica muito frio. Mas que Deus nos abençoe, sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo. Um grande abraço.